é a CPI dos transportes. Ela está pegando fogo. O Denis Brasileiro questionou o Rafael Aparecido Silva Melo, que é coordenador hospitalar administrativo. Pessoal, na realidade, muitos falaram assim, vai dar em pizza, não vai dar nada. Não fala assim não, pessoal. Não fala assim não, porque o Ministério Público está atento, requereu toda a documentação, e nós temos uma comissão processante, é a CPI dos transportes. O negócio é muito sério. Eu andei até ouvindo alguns questionamentos na gravação da última reunião. A população de Paracatu está estarrecida. Agora no estúdio ali mesmo, um jovem falou, olha, eu não sabia disso, está acontecendo isso, olha que absurdo. A juventude está acordando para a política e alguns estão decepcionados. Vocês vão observar aqui algumas fases, algumas partes do depoimento. O Marques da Silva Couto, secretário municipal de saúde, também foi um dos questionados na CPI dos transportes. Então nós vamos aqui às duas gravações. É isso, Sofia? Vamos aqui, por favor, a primeira gravação, depois corta para mim. A primeira aqui na tela do repórter da cidade. Referente aos pagamentos feitos ao micro-ônibus de placa OLP 8147. Se o senhor quiser dar uma olhada nas faturas aqui, o senhor assina as duas faturas. Se o senhor quiser confirmar, aqui foi o senhor que assinou. O senhor lembra desse micro-ônibus, lembra dessas faturas? Não, porque na época que teve esse micro-ônibus eu não estava lá na... Eu não estava na prefeitura. Eu entrei em abril, esse micro-ônibus rodou antes de eu ter chegado. Eu assinei porque chegou lá e eu tinha que passar as notas para pagamento. Essa assinatura é do senhor, né? É a minha assinatura. Tá. Então, essas mesmas faturas, então, o senhor já adiantou aí. Foi o senhor que fez a medição dos quilômetros rodados desse veículo? Não. Quem que fez? Não sei, porque não é da minha época. Mas mandou o senhor assinar e o senhor assinou a quilometragem que estava... Quem mandou o senhor assinar? Não mandaram eu assinar. Eu assinei porque tinha que passar a nota. Mas quem mandou? Mandaram... Porque tinha que passar a nota para a secretária na época mandar para a contabilidade, para fazer o pagamento. É porque o senhor colocou o nome do senhor lá, aí vamos lá então. Essas duas faturas que o senhor assinou, referente ao veículo de placa OLP 8147, o senhor assinou as duas e elas são referentes a janeiro e fevereiro, um período que o senhor não estava. Certo. O veículo rodou em janeiro 4.664 quilômetros. Em fevereiro rodou a mesma coisa, 4.664 quilômetros. O senhor observou isso quando o senhor assinou a fatura? O senhor não achou estranho um veículo rodar a mesma quantidade exata em 2 meses seguidos? Sim. O senhor achou estranho isso? Sim, e assinei, né? O senhor não questionou quem tinha feito essa medição? Não. O senhor assinou sem questionar? Sem questionar. O senhor costuma não questionar e assinar tudo que passa para o senhor? Não. E por que essa o senhor não questionou? Tinha pouco tempo, eu tinha acabado de entrar na prefeitura, não tinha algumas coisas que eu não sabia e não questionava. Tá, nessa aí, ó, nessas duas faturas aí ainda, o micro-ônibus de placa OLP 8147, ele rodou a mesma quantidade em janeiro e fevereiro. O senhor lembra se foi feito desconto nessas faturas aí? Ou... Não me lembro. Pois é, foi feito. Aí, inclusive, é a que está assinada pelo senhor. Como o senhor não questionou relacionado à quilometragem, que é a mesma, mas aí o desconto feito em janeiro é de R$ 4.754 e no mês de fevereiro é de R$ 10.612. Uma diferença aí de R$ 5.000, mais ou menos. O senhor não achou estranho o desconto ser diferente, tendo rodado a mesma coisa? Na época eu não achei que era normal e assinei. Hoje, com o conhecimento que o senhor tem, o senhor acha que isso é normal? Não. Então tá errado. O veículo rodar a mesma coisa e ter desconto diferente. Nessa questão, sim. Olha só, pessoal. Esse negócio de eu achei, isso complica. Isso complica. Então, nesse momento, pessoal, a cidade é muito pequena e nós não queremos apontar.
Até porque esse Rafael aí é um rapaz sério, conheço a família dele. Agora o problema, pessoal, que vocês perceberam aí, as coisas aconteceram antes da chegada dele, complicando a vida do rapaz. Olha o curel que aconteceu. O Marques da Silva Couto, secretário municipal de saúde, também foi um dos questionados na CPI dos transportes. Veja aqui agora na tela do Repórter da Cidade. Mais um veículo, seu Tênis, acabou não. Veículo de placa RMJ 9D81, também micro-ônibus convencional e não micro-ônibus executivo. O senhor também mudou a descrição e pagou as faturas 1022, 1039, 1087, referente aos meses de junho, julho e agosto, respectivamente, aumentando o valor do quilômetro 6,43 para 7,53, como se ele fosse um ônibus executivo. Diferença aumentou em quase R$30 mil. Por que o senhor fez isso? Sem resposta. Não consigo identificar. Aí, Não consigo identificar. o que o senhor não consegue identificar? A pergunta que o senhor me fez. Não Então, consigo vou responder. repetir. A senhor não quer responder? Não, essa aqui eu não vou responder. Tá certo. Então, eu vou só repetir a pergunta, só para ficar registrado que ele não vai responder, presidente. É porque aí no analítico, aí no sistema de gestão de frota, que o senhor falou que é um sistema que o senhor usa para poder conferir e dar embasamento para o senhor assinar as faturas, nesse analítico, ele está previsto aí para o veículo QSJ 9289, uma quilometragem no total de 9.423 quilômetros. Porém, no termo de medição e na fatura que o senhor assinou e pagou, ele está com 11.021 quilômetros, uma diferença de quase mais de 1.500 quilômetros. Essa diferença que eu pergunto para o senhor, por que essa diferença foi assinada no termo de medição de forma a mais do que estava no sistema de gestão de frota? Pode ter passado despercebido. Não? Portanto, nós ouvimos aí o secretário e o questionamento do proponente, o vereador Denis Brasileiro. Pessoal, gestão pública é uma coisa muito séria, muito séria. Rapadura é doce, mas não é mole não, pessoal. Muito sério esse momento na gestão pública de Paracatu. O problema maior é que uns ignoram o perigo, ignoram o que está acontecendo e falam assim, olha, não vai dar em nada não. Isso é política ou politicagem. Pasmem, senhores. Situação e oposição. Uns falam que não vai dar em nada. Olha o absurdo que nós terminamos de ouvir e ver. Papel, comprovante e o denunciante comprovando os fatos. O secretário disse, não vou responder, é um direito dele. É um direito dele. Nós vamos parar o comentário por aqui, porque eu quero dizer à sociedade paracatuense que é um momento de tristeza. A realidade é essa. É um momento de tristeza a gente ter que ocupar esse espaço com esse tipo de notícia. Mas, mais uma vez, nós queremos aqui deixar espaço. Inclusive, já convidamos e queremos convidar de público o vereador Evandro Gausina, que é o representante do governo e relator da CPI. Nesse momento, todas as partes estão convidadas a vir debater isso aqui com a gente, ao vivo, aqui no Repórter da Cidade, a voz da comunidade.